Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo o vídeo, né? Então, assim, nós vamos começar agora um assunto sobre a população brasileira, né? E esse assunto da população brasileira, nós vamos passar por várias etnias, né? Então, a gente vai começar pelos indígenas. Por quê? Porque foram eles que estavam aqui antes dos colonizadores chegarem, né? Então, vocês vão receber no Classroom as atividades recebendo referente aos índios, tanto no Classroom como da atividade para casa, tá? O que eu passei, vou passar aqui para vocês, tá no Classroom e tá para casa, tá? Então, tem um texto dos tupis guaranis, pequenininho texto, né? Mas o que vocês vão se ater bastante mesmo é nesses dois mapinhas aqui, tá? No século X e XV e o outro após o século XVI, certo? Bem, mostrando o mapinha aqui para vocês, verifiquem aonde está o Brasil, né? Isso aqui são todos os povos que existiam antes dos colonizadores chegarem no continente americano, tá? Mas eu quero o Brasil. O Brasil está nessa partezinha aqui, né? Toda essa partezinha aqui é o Brasil, certo? Então, nós tivemos aqui os Gs, Guaranis e Tupis, né? Tupis Guaranis. E tem uma parte aqui de outras populações que não é definida, né? Mas principalmente Tupis Guaranis e Gs. Isso lá no século X, antes dos colonizadores chegarem ao Brasil, né? Aqui já mostra um mapa do Brasil, a distribuição dos indígenas do Brasil. Temos várias, né? Nos outros aqui não aparece, mas são muitos, né? Mas os principais aqui do século XV, XVI, quando os colonizadores europeus chegaram, eram esses aqui, né? Pode observar que tinha os tupis-guaranis, rosinha, os Gs, que são essa cor aqui meio laranja claro, né? Os aruaques, que é um verde mais escuro, os cariris, que é um verdinho mais claro, os caribes, que é o amarelo, os panos, que é roxinho, os tucanos, que é laranja, que está mais na região amazônica ali, e os charruas, ó. Charruas pega bastante aqui a parte sul, né? Sudeste e sul do Brasil, né? Observem aqui Santa Catarina, tá nessa delimitação aqui, ó, né? Essa delimitação. Então, Santa Catarina teve a predominância de dois grupos, que foram os charruas e os Gs, né? Tupi-Guarani teve no litoral, mais na parte sudeste, aqui, nessa região, tá? Na parte nordeste, os tupis-guaranis. Então, quando os colonizadores chegaram, foi no litoral, eles não vieram de avião, eles vieram de barco, né? Naquela época ali, vieram de barco, então eles vieram, aportaram no litoral. Quem foi primeiro que eles encontraram? Os índios, né? Mas que índios eles encontraram? Do sudeste para baixo aqui, eles demoraram a vir, né? Eles aportaram nessa região, principalmente da Bahia, tá? Exportaram nessa região aqui. Então, quem é que eles viram primeiro, será? Né? Daí vocês têm que identificar essa corzinha aqui, já que eles aportaram, não vieram de avião e aportaram de barco, né? Santa Catarina, né? Quem é que estava aqui? Depois, mais tarde, eles descobriram quem foi, né? Vieram descendo de outros períodos, eles foram ladeando a costa brasileira para fazer a colonização, né? E foram descobrindo outros tipos de indígenas, tá? Então, basicamente, vocês têm que tentar observar os dois mapas para fazer a atividade. Eu não lembro se são 4 ou 5 questõezinhas, são pouquinhas, tá? Referente a esses dois mapas. E também ele vai ter, acho que, uma questão sobre o texto, tá? Sobre o texto, sobre os tapuias,
quem eram esses tapuias, tá? Daí vocês vão ter que ler o texto um pouquinho, que não é difícil, né? E fazer a relação das questões com esses dois mapas ali. Tem que olhar sempre a cor, tá? E a posição, principalmente do Brasil, a posição de Santa Catarina, que vai ter uma questão, né? Certo, gente? Então, ficamos por aqui com os índios, né? Na próxima semana já começa os colonizadores a chegar, certo? Um beijo grande para vocês. Estou com saudade, ó. Coraçãozinho para todos vocês aí, certo?